Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes do costume. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva. Colegas, bem-vindos. O Bola Parada que está de regresso para falar dos temas mais mediáticos do nosso futebol. Numa semana, colegas, onde tivemos uma verdadeira reviravolta no nosso campeonato. Se na semana passada o Benfica aproveitou o deslize do Sporting de Rui Borges frente ao Braga e consolidou o primeiro lugar, esta semana foi a equipa de Rui Borges a conseguir aproveitar uma escorradela da Turma Encarnada esta que empatou em casa a 2 bolas com o Arouca de Vasco Seabra. Vamos começar mesmo por aí, um jogo que mexeu muitas opiniões e deu muito que falar, teve pano para mangas, mas a realidade é que se há uns meses falávamos que este era possivelmente dos piores campeonatos que nos lembrávamos, principalmente a nível do futebol jogado, a nível de emoção tem dado muito que falar. João, como é que viste esse jogo e que tipo de resposta é que o Benfica devia ter dado que não deu depois daquilo que se passou na última semana? Olha, eu por acaso tocas aí num ponto interessante que eu até acho que discordo desde já. Porque acho que o Benfica não joga assim tão mal. Acho que o Benfica no geral... Mas agora, quando falamos disso há uns meses... Certo, sim, pronto. O campeonato deu uma reviravolta total. Falámos que ia ser uma seca de campeonato. Sim. E no final das contas até está a ser bem interessante. E está visto que vai ser campeonato até à última, porque agora também os dois primeiros classificados empatados a nível pontual, o Sporting à frente por diferença de golos, não estou em erro. Não, porque ganhou o Benfica. Confronto direto. Diferença de golos também. Vai ser até à última, porque também é na penúltima jornada o jogo entre ambos, e mesmo que não fique aí resolvido, o Benfica depois ainda vai a Braga, ou recebe o Braga. Vai a Braga. Portanto, Era giro os dois ficarem com os mesmos pontos, tinha a sua graça. É. Já Até esse aconteceu jogo? isso? Até esse jogo? Ou Não, mesmo mas até no final o do campeonato Já aconteceu isso alguma vez? calhar não. aconteceu, acho que o Benfica e com o Porto em 2005, se não me engano. É engraçado. Mas não peguei as mãos de fora. Pronto, mas relativamente ao jogo, acho que no geral o Benfica faz o suficiente para ganhar. Acho que o Benfica é superior. Atenção, temos de dar muito mérito ao Arouca, que faz um jogo bastante interessante. Acho que se abre neste tipo de jogos. Até conversávamos há pouco. É um treinador que gosta de encarar a outra equipa de olhos nos olhos. Por vezes corre mal e é amassado, mas desta vez até correu bem. E o Arouca tem ali uma equipa até bastante competente, diria eu. Faz um jogo bastante interessante contra a equipa, possivelmente a equipa a jogar o melhor futebol neste momento em Portugal. Pá, um Benfica que beneficia, como já falamos aqui imensas vezes, de individualidades muito fortes, que alcançou a fazer mais um grande jogo. Tirando o golo, tudo que ele faz no jogo é incrível. Um jogo muito forte, muito acima da média. O próprio Carreras, roda, é sempre a mesma coisa. Nós passamos episódios, roda o disco e nós falamos sempre da mesma coisa. Porque Eu estava a ver, verdade. eu estava a ver o golo e estava a pensar nisso, por acaso, porque nós, quando falamos do jogador mais importante do Benfica, falamos Falamos Carreras, do- Coxo e Osnes. Osnes. E aquele primeiro golo é os três. Certo. Carreras, Osnes, Coxo. O Verdade. Osnes até foi o que teve menos impacto na Certo. jogada, mas reparei nisso, continua. Mas no geral acho que o Benfica, a sair um vencedor do jogo, seria o Benfica, mas acho que se assenta bem o resultado. O Arouca, quase como falava a semana passada do jogo entre o Braga e o Sporting, que o Braga não conseguiu na qualidade, foi na raça. Esta semana foi o Arouca, que não Mas- ia na qualidade, ia na raça. Foi mas uma o- equipa bastante aguerrida. O Arouca teve muita qualidade. Sim, mas... Já tem vindo a apresentar bastante qualidade ao longo. Sim, desde a chegada de não, Vasco não Seabra. estou a dizer que não tem qualidade, estou a dizer que é uma equipa aguerrida que, por vezes, e naturalmente, que o nível do Benfica, aquilo que são as suas individualidades, sobrepôs ao Arouca, como é óbvio, mas foi uma equipa que também soube defender, soube esperar, nos momentos certos, soube ir para cima. No 2-2 nós vemos isso. Uma equipa que sabe ir bem em transição, sabe aproveitar ali o momento de fragilidade defensiva do Benfica e aproveita para fazer o golo. Portanto, foi uma equipa que mostrou qualidade, mas também muita raça, e também foi isso que os conseguiu fazer ali, tirar a vitória ao Benfica em casa. O Benfica, que não tem sido fácil, e temos que dar mérito, porque o À frente, mais de 60 mil pessoas também. Exatamente. Ponto Todos a puxar para um lado, porque
Nós falámos a semana passada que, muito possivelmente, a nível daquilo que era o estado anímico, o Benfica estaria aqui e o Sporting se calhar um bocadinho mais aqui. E principalmente devido à depois, reviravolta. e principalmente depois do resultado que fez no Dragão. Portanto, e as coisas, é assim um bocado um balde de água fria para os adeptos. Pá, ganham ao Porto e de repente empatam 5 o Arouca, mas temos que dar o mérito ao Arouca, que faz um jogo bastante interessante e que aconteçam mais jogos destes também para dar mais um bocadinho de piada ao campeonato, senão sempre a mesma coisa, sempre a ganhar os grandes, também tira um bocadinho a piada àquilo que é o campeonato. Afonso, como é que viste esse jogo? Vi de uma forma também bastante parecida aqui ao João. Um bom jogo de futebol, sobretudo. Certo. O Benfica que se impôs na primeira parte, não haja dúvidas. Houve ali um lance ao outro em que o Arouca poderia ter feito algo engraçado, mas uma primeira parte do Benfica, o Arouca tentar sair a jogar a partir de trás, mas aos 15 minutos, 20 minutos, a estratégia teve de mudar porque a constante pressão daquilo que eram os avançados do Benfica não permitia esse tipo de jogo, e Vasco Seabra tem-nos, como disseste, habituamos muito no Boa Vista, no Moreirense e no Passos Ferreira a sair assim a jogar de trás e a ir para cima do adversário, nomeadamente as equipas grandes, mas a estratégia teve de ser abortada aos 20 minutos de jogo porque a pressão era constante. Um bom jogo de Pavlidis também, apesar de terem comentado aqui que Fontan, o central espanhol do Arouca, ter feito um grande jogo e ter secado, assim meio que se diga assim, o avançado grego. O Pavlidis teve assim umas ocasiões para marcar o golo, marca o segundo, faz, se não me engano, 2 bolas ao poste também, demasiada pontaria. Depois é o que tu disseste, Cocos fez um grande jogo, já nos está a habituar não quero exagerar, mas quase os melhores jogos que eu vejo de Cocos esta época. Foi um excelente jogo. Um jogo no Dragão também foi muito bom. Sim. Teve lá o golo, que é um golo de gênio, é um golo de número 10. Desde que começaram realmente a meter o Turco a jogar na posição que é a dele, ali atrás do avançado, sem dúvida que ele acrescenta muito mais, também Pavlidis estando bem, isso ajuda. Depois na segunda parte o Arouca entrou com tudo. Os primeiros 15 minutos do Arouca são muito bons, não vou dizer que amassou o Benfica porque estaria a mentir, mas são muito bons, de uma grande intensidade, com bons jogadores, como tínhamos comentado, com o Jason, com o Pedro Santos também, que está emprestado pelo Braga, se não me engano. O avançado turco, peço desculpa, eu não sei dizer o nome, mas também é um grande jogador. O Alcine. Depois, o golo do Benfica, a equipa do Arouca também parece que não sentiu e deu uma grande resposta após o primeiro golo. E eu até digo que acho que o resultado ajusta-se, porque aquilo pelo que o Arouca fez, sim, é justo, acho que é completamente justo. Claro que pronto, quem fez mais foi o Benfica, e se alguém ganhasse acabaria por ser o Benfica. O ponto que eu queria chegar é haver um vencedor, acho que seria o Benfica, mas o resultado é justíssimo e até acho que é um prémio para o Arouca por todo o jogo que faz. Portanto. E tenho uma coisa a dizer, que em relação a este tipo de jogos e este tipo de resultados, era bom para ver certos treinadores da primeira divisão, porque há equipas na primeira divisão que têm mais dinheiro e mais investimento e conseguem contratar melhores jogadores que o Arouca. E o Arouca consegue, as equipas Vasco Seabra conseguem entrar nos jogos para jogar olhos nos olhos com as equipas. Há que dar muito valor a isso. É um treinador novo, é um treinador com até alguma rotatividade naquilo que é a primeira divisão, e demonstra sempre que entra nos jogos para ganhar. Não é à toa que já ganhou alguns jogos aos grandes, nomeadamente ao Benfica. Lembro-me com o Boa Vista e com o Moreirense também. Depois também, claro que tivemos algo neste jogo que é aquilo que tem marcado aqui o campeonato português, o penalti sobre o Pedro, sobre o Jason, cometido por Otamendi. Temos visto que é bastante polémicas nas redes sociais, as pessoas com opiniões distintas. No meu caso, eu concordo que tenha sido penalti. A cabeça também faz parte do corpo. Otamendi tenta ir à bola, como disseste há bocado. Mas acaba por fazer falta sobre o espanhol, e não é a primeira vez que o argentino faz este tipo de faltas. Sim, acho que até é um pouco inglório para o Otamendi, que é dos jogadores do Benfica, que tem feito uma época bastante consistente. A melhor época dele, diria. Provavelmente no Benfica, sim. É dos jogadores até, eu não quero estar a induzir ninguém em erro, mas tenho quase a certeza que é o jogador no futebol mundial com mais minutos esta época.
Se não é no futebol Sim. mundial, é no futebol europeu, é num dos dois, mas é o jogador com mais minutos. Francisco Trincão também anda lá para cima, acho que anda no top 3, top 4 desse lote, mas Otamendi está em primeiro. E fica um pouco... Desculpa, mas acho que isso também não demonstra só qualidade, também longevidade. E a longevidade, mas também demonstra a falta de profundidade naquilo que é a defesa do Benfica. Eu não diria que é tanta profundidade, porque o Benfica central, hoje em dia já tem um Tomás Araújo, um António Silva, que pronto, Mas são os podemos titulares também. Depois tem o Bayrami, né? hoje em dia porque o Tomás Araújo joga numa outra Adaptável, posição, o Benfica até podia utilizar outro tipo de jogador ali. Há sempre essas questões e essas nuances, e nós até estamos a pôr aqui o António Silva, que é um jogador muito criticável e critica-se muito, mas é um jogador que, para a realidade do nosso futebol, é um central com competência e um Certo. central que vai sempre estar dentro dos pontos que se pede. Olhando para o jogo, eu acho que vocês falaram um pouco de tudo. Eu acho que é um Vasco Seabra que trabalha muito bem a segunda parte, principalmente aquele balneário ao intervalo. Houve ali alguma chave de É ouro isso. que deu a volta ao momento. Como é que tu consegues preparar uma equipa para num estádio difícil, numa situação difícil, para ir buscar um jogo daqueles? Assim, o Benfica é uma equipa que tem, isto é uma coisa que já se repara noutro tipo de jogos, o Benfica é uma equipa que, por muito que tenha muitas individualidades, daquilo que eu reparo e do que eu sinto, é uma equipa que não sabe dominar jogos. O Benfica não sabe dominar jogos. Não tem um jogador que consiga gerir ritmos do jogo, que consiga parar e trabalhar a equipa com calma. Esse jogador seria Coxo, mas o Coxo está a desempenhar outro tipo de funções naquela equipa. O Osnes está sempre naquelas zonas mortas, então também não tem esse espaço para isso. E o Florentino, que se calhar ali seria o jogador para gerir esses timings e esses ritmos, que noutra hipótese e noutro cenário seria Manu Silva, que está lesionado. E se o Manu estivesse presente, o Benfica tenho a certeza que seria outro tipo de máquina oleada, porque o Florentino é um excelente jogador, defensivamente é espetacular. Mas no que toca aos pés, há lá lances neste jogo que o Benfica está a construir de um lado para o outro e que o Florentino falha passes que não faz de todo o sentido. E esse seria o jogador que de facto o Benfica precisava para gerir ritmos e que não tem. E já não é a primeira vez que se nota, principalmente no Estádio da Luz, onde o Benfica joga mais aberto, joga com mais foro ofensivo, que há muito espaço, principalmente nas costas do Florentino, entre a linha defensiva e a linha média, e o Arouca aposta nisso, acaba por, como o Afonso diz, numa primeira instância, construir a partir de baixo, não consegue, o Benfica pressiona alto, muda a estratégia, mas na segunda parte já vem com outro tipo de ideias nessa construção e já opta por fazer uma construção a partir de baixo, mas mais a partir também do miolo. E aproveitar esse espaço que o Benfica deixa entre linhas médias, porque o meio-campo, lá está, quem é que defende aquele meio-campo? É Florentino. Certo. O Osnes não é um jogador defensivo. Pode ser, está porque lá o na Osnes frente. faz um pouco de tudo, mas não é um jogador defensivo. Como ele diz, está mais na frente, tem outro tipo de encargos. O Coxo, de longe, que não é um jogador defensivo. Ou seja, há muito espaço neste meio campo do Benfica, se as equipas quiserem aproveitar e jogar com bola, já não é a primeira equipa que consegue frente ao Benfica. E acaba o Arouca por ter também, por outro lado, uma coisa que, aliada a esta mudança tática, visão, etc., como quiserem dizer, que é uma performance, não vou dizer estratosférica porque isso é exagerar, mas é uma performance brilhante de Jason. O Jason faz uma segunda parte brutal na forma como leva a equipa para a frente, como trabalha aquele setor ofensivo, principalmente o miolo, aproveita muito os movimentos da equipa movimentos da sua própria equipa para dar essa calma ao Arouca que o Benfica se calhar não tinha, e depois a partir dos seus toques, da sua genialidade, daquilo que é a qualidade do espanhol, que é um jogador que eu coloco a par, que nós já falamos aqui dos Fujimoto desta vida, o próprio Félix Correia, o Nuno Moreira que foi para o Brasil, que é um jogador que eu não sei como é que ainda está no Arouca. Mas é um jogador que já tem qualidade há muito tempo para dar esse tipo de É salto. o segundo ano dele no Euro. Paulinho saltou com 28 anos para o Sporting, por 17 milhões. Não, há jogadores que podem. O Jason é um jogador que podia já estar noutro patamar, não digo se calhar de um grande, mas podia estar num Braga, podia estar num Vitória. Tenho a certeza absoluta que seria um jogador preponderante numa dessas equipas, como seria o Fujimoto, como seria o Fran Navarro, como o Fran Navarro está a ser no Braga, foi durante uns tempos. Havia espaço para esse tipo de jogadores. O Nuno Moreira agora está no Brasil, está a partir tudo. O Félix Correia no Gil Vicente tem caído um bocadinho de forma, porque acho que anda ali um bocado à torre à massa com o César Peixoto. Mas esse tipo de jogadores precisam deste salto. E eu não sei o que é que impede estas equipas como Bragas e Vitórias desta vida não irem buscar este tipo de jogadores. Jogadores que precisam deste salto para depois, se calhar, lá está, tem 30 anos. Mas é um salto na mesma na carreira. Sim. Qual é que é o fluxo de carreira que o Jason vai ter a partir de agora? Não vai ter na mesma, porque continua a ser um jogador com 30 anos. O máximo que pode fazer é voltar para a Espanha. Eu acho que ele é adepto do Corunha, com um jeitinho vai lá ajudar um pezinho quando já tiver uma idade.
Mas percebes o que eu te quero dizer? É um excelente jogador, tu falaste do Pedro Santos, outro excelente jogador, muita raça naquele meio campo, e acho que isso também é uma coisa, aqui também para rematar, que definiu muito este jogo, que foi a fome que o Arouca teve. Senti uma equipa do Arouca com muita vontade de ganhar aquele jogo, muita vontade de ir para cima, muito forte nos duelos, aguerrida, a querer batalhar todas as jogadas, contra o Benfica, que por outro lado jogou muito bem, fez uma primeira parte bastante interessante, uma primeira parte avassaladora que podia ter dado outro tipo de resultado ao intervalo. E depois já senti que na segunda parte, aquela entrada do Arouca inicial colocou a equipa um pouco nervosa. Senti que o Benfica ficou um pouco nervoso na forma como queria tentar controlar o jogo, circular a bola, alguns passos falhados. Acho que se nota isso até na forma como o Tomás Araújo festeja o segundo gol do Benfica. O Tomás Araújo está na área ali já um pouco mãos nos joelhos, à espera do lance. O canto é batido rapidamente, o Cox mete a bola ao segundo posto ao Pavlidis, e a forma como o Tomás Araújo festeja aquele segundo golo, acho que notas que é aquele respirar de alívio, porque sentia-se que havia ali uma pequena tensão. 70 e tal minutos no Estádio da Luz, 80. já eram 80 e tal minutos no Estádio da Luz, o estádio a cair, um passo falhado é um assobio, isto, aquilo, como nós sabemos que no futebol, às vezes jogar em casa nestes jogos, a saber também daquilo que está a ver por trás, é difícil, porque o público cai em cima, e do outro lado uma equipa que não tem nada a perder, e o próprio Pedro Santos fala disso na flash interview e diz, nós viemos para jogar olhos nos olhos, porque nós não temos mesmo nada a perder, viemos cá jogar, Garantir a manutenção, não vão à Europa. viemos cá jogar aquilo que nós sabemos e aquilo que nós queremos, viemos cá só mostrar aquilo que podemos fazer, e fizeram, e jogaram. E acho que o Benfica depois acaba por pecar numa verdadeira reviravolta que eu acho que ninguém contava. Eu pelo menos não contava, não sei Tanto se vocês... que ainda o Sheldon marca um gol fora de jogo, portanto... Marca, e também foi uma coisa, olha, por acaso lembraste-me aqui de algo que também foi muito criticado hoje e ontem li também, a reação do Sheldrup ao segundo gol do Arouca, porque o Sheldrup meio que deixa o jogador do Arouca fugir e não vai atrás dele. O jogador do Arouca é acompanhado pelo Sheldrup desde o meio campo, mais ou menos, e depois não desiste, mas parece que vai ali com os olhos na bola e meio que perde um bocado o jogador e depois não vai atrás dele. Se calhar um pouco de compromisso, não sei, mas pareceu-me ali, se calhar lá está, também não esperariam que o Arouca fosse empatar, muito aquela coisa de o simbolismo e jogar em casa frente aos teus adeptos, um jogo destes, se és a equipa grande, nunca estás à espera de sofrer um golo. Acho que isso também depois entra nas contas, e lá está, como digo, uma reviravolta que eu não esperaria, não sei o que é que vocês acham, porque do outro lado tivemos um Sporting que foi ganhar aos Açores, frente a uma equipa do Santa Clara, que é das mais difíceis deste campeonato, principalmente por organização defensiva, tudo o que já fomos abordando aqui noutros episódios, mas que, graças a um golo solitário de Jenny Katam, que foi um jogo também muito pobre do Sporting, eu acho, conseguiu voltar ao primeiro lugar. João, como é que viste esse jogo da equipa de Rui Borges, que não sabia deste resultado, jogou primeiro, mas a realidade é que acaba por, neste jogo amargo, neste jogo amarrado, conseguir voltar ao trono da Liga Portuguesa? Olha, acho que é um jogo pobre, como tu dizes, por vários motivos. Porque Santa Clara é uma equipa que se fecha 7 chaves. Parece impossível quebrar aquela defesa. Também lhes dou muito mérito por isso, que é uma equipa que consegue de facto saber defender a Marte. certo, Sim. conseguem defender bem e conseguiram montar ali uma boa estratégia defensiva, tanto é que é das melhores defesas do campeonato. Sim. E justifica-se também o lugar onde eles estão no campeonato. O Sporting, como nós também já vimos, é uma equipa que justifica-se estar lá na frente, mas é uma equipa às vezes bastante desinspirada. Então neste tipo de jogos em que a bola parece não entrar, parece que às vezes entra um bocadinho no desespero e a coisa não está a correr bem, como qualquer equipe. E às vezes tem tendência a se calhar jogar ainda pior do que aquilo que quereriam, porque o Santa Clara lá está, fechou-se e como nós já falamos aqui várias vezes, não é desculpa, mas acaba por servir como desculpa. As condições do campo nunca são as melhores. Depois, como falas, o clima, são várias coisas que depois, ou seja, aqui fora nós podemos dizer, mas eles recebem milhões e estão habituados, são sempre coisas que condicionam os jogos, portanto, ir jogar aos Açores não tem sido fácil esta época, como não é nas outras, ainda para mais com uma equipa de Santa Clara tão forte naquilo que é o quesito defensivo. Como tu dizes, o Sporting beneficia ali de um bom gesto do Geni, que acabou por ser o Geni e resolveu ali a situação. O que eu gostava mais de realçar até do jogo, e lançamos há relativamente pouco tempo um texto acerca disso, portanto também convido o pessoal lá em casa a ir ver o nosso Instagram, que está lá o texto. É mesmo a atitude de Conrad Arder, que no final do jogo, depois de ter sido, na minha opinião, não digo injustamente, mas
não de todo no local ideal para ser criticado. Não havia necessidade. Não havia necessidade de estar ali a expor e a pôr em xeque um jogador jovem como o Arda, como o fez o Rui Borges. Acho que não fez sentido nenhum. Acho que foi uma saída muito infeliz. E mal estudado, atenção, Certo. porque ele diz que o Arder nunca jogou a extremo e o Arder antes de vir para o Sporting, no North Shield, jogava a extremo esquerdo. Não sabia. Era um jogador que jogava a ponta de lança e jogava a extremo esquerdo, Jogava a fazia as duas extremo também. posições. De facto, eu não o vejo assim tão impossibilitado de estar encostado a uma linha, porque é um jogador rápido. Sim, Mas pronto, o Rui Borges é que é o treinador, ele saberá melhor do que nós, porque convive com o jogador todos os dias. Mas lá está, acho que é uma saída bastante infeliz do Rui Borges e Arder responde de uma maneira que não acho que é de um miúdo de 20 anos. É de um homem autêntico, porque consegue assimilar bem as coisas. Acredito que também possa ter existido uma conversa entre ambos, e acredito que o Rui Borges também possa ter se calhar explicado as coisas de uma maneira mais clara, coisa que não foi tem um na capitão entrevista. dinamarquês também, pode ajudar. Exatamente, pode ajudar. E Arder responde da melhor maneira, ali a mostrar a simbiose, como eu falo no texto, entre ele e os adeptos. Mostra que de facto há ali um balneário unido, uma equipa que está com um intuito apenas, que será o campeonato. E opa, que existam mais jogadores como estes, que conseguem mesmo separar as águas e às vezes pôr o seu ego um bocadinho de lado e meter mais à frente aquilo que é a equipa e o objetivo. E acho que é de louvar esta atitude do Arda, que ainda por cima um miúdo de 20 anos era completamente compreensível que ele Fosse abaixo. que fosse abaixo, ou que até mesmo pá, de alguma maneira nas redes sociais, pá, de alguma forma pudesse vir a criticar o treinador, porque agora também é muito fácil fazer este tipo de coisas. E até jogadores mais velhos, como vimos o caso do PP na altura com o Vítor Bruno, caem nessa tentação. E está a O fazer que uma época diríamos- miserável. o que diríamos de um rapaz de 20 anos se eu fizesse? Portanto, acho que é uma atitude de louvar, que demonstra que é um jogador que, ou melhor, é um homem já com bastante maturidade e que pôs o clube à frente dos seus interesses, e por isso gostava de deixar aqui essa menção, porque acho que é merecido. Afonso, esse jogo do Sporting, como é que tu viste? Os Leões voltam para primeiro. Lá está, um jogo amarrado, com pouca história, mas que num golpe de gênio, se assim podemos dizer, num golpe de gênio, de pé direito, que é um jogador que não é destro de todo, acaba por se colocar em frente, diante de uma equipa de Vasco Matos, que muito defensiva. É o que o João disse. O Santa Clara tem-nos habituado a este tipo de jogos, a dar a bola à equipa adversária, a defender a sua baliza com a 7 chaves. Pois uma equipa também fisicamente forte, uma equipa que também sai muito bem na transição. No entanto, o jogo também, o clima não permitiu, como É disseste, o relevado também estava Maltratado. bastante desgastado, não diria maltratado, mas Um desgastado. bocadinho. E é um jogo bastante combativo, o Sporting a tentar por tudo, um jogo bastante a meio campo, diria, daquilo que foi a primeira parte. Mas lá está, estes jogadores como o Jani Catamo, que nem sempre são vistos como as estrelas das equipas, estrelas das equipas, exatamente, do nada sacam um coelho da Qualquer cartola altura. e decidem jogos, decidem campeonatos. Ano passado demonstrou-nos isso contra o Benfica, em Alvalade com 2 golos. Este ano também foi ele que marcou o golo. Este ano também marcou contra o Benfica. Este ano está a marcar agora o golo. Na altura o Benfica ainda não tinha jogado, mas o jogo colocaria o Sporting com um jogo a mais, mas colocaria à condição em primeiro lugar. E demonstramos que realmente aquilo que o Sporting quer é ser campeão. O futebol não é o melhor jogado. Desde a saída de Ruben Amorim que a equipa do Sporting não joga um futebol vistoso, joga um futebol bastante pragmático, é facto, é um futebol bastante direto, um futebol combativo, tem muita qualidade, é um plantel com muita qualidade, mas que aqueles meses que tivemos aí na transição, na entrada de Rui Borges, no fim da Liga dos Campeões, sem os principais jogadores, tanto que Pote volta agora a jogar passado 4 meses ou 5 meses, desde outubro, desde o último jogo de Ruben Amorim no Sporting. Mas lá está, uma vitória que é justa, porque também o Santa Clara, aos meus olhos, não fez o suficiente para sequer empatar o jogo. Não quis muito. Faz-me parecer que é aquelas equipas que estão ali um bocadinho, por favor, diga-se, que estão ali para jogar, para deixar passar e vamos ver no que é que isto corre. Pode ser que uma bola pingada na área.
vamos ser honestos, é um bocadinho o futebol não tirando mérito aos resultados e à época, mas acaba por ser um bocadinho aquilo que é o futebol do Santa Clara e de Vasco de Matos. Tanto que... É uma estratégia válida com Sim, as outras. sim, não havendo antijogo, há sempre. Sim, Mas não havendo esse tipo de... declarado, pronto. Não havendo esse tipo de estratégias que não tenham fair play, é válido, não é? Sim, E a equipa, se não sofres golos, não perdes, não é? E é sempre um ponto, Ah, ainda está. por cima contra um adversário como o Sporting, é importante pontuar e o Santa Clara também está numa luta pela Europa. Sim, eles não têm ali algo a dizer. Com vitória, sim, principalmente. Acho que vocês tocaram um pouco em tudo. É um jogo muito amarrado entre as duas equipas. O gol de Geni parece na melhor altura para o Sporting, porque Ainda há sei mais que um ele gol, né? Diomande Diamante marca, fora de jogo, mas parece-me na melhor altura do Sporting, porque na melhor altura para o Sporting, porque se não fosse ali seria muito complicado. Acho que se caminharia para um jogo muito difícil para a equipa de Rui Borges, porque estava de facto muito amarrada, com um Gyökeres muito apagado. Parecia ali até certo momento, o Afonso dizia bem, uma batalha muito a meio campo. O Santa Clara não queria deixar os Leões aí. É normal, é uma equipa lá está muito organizada defensivamente, que não deixa que sejam criadas muitas oportunidades. Esperava-se que houvesse ali alguns rasgos individuais que criassem essas oportunidades para o Sporting. Giovanni que ainda foi para o banco, e isso logo aí já é um fator aqui que me deixa um pouco inquieto naquilo que é essa criação de oportunidades, porque acho que é um jogador que está sempre ligado a esse tipo de momentos. Mas o Sporting acaba por vencer, com mais uma vez o nosso país e o nosso futebol aqui, os erros de arbitragem e todas essas bailas que vocês por acaso não tocaram nisso, mas temos que ser factuais. penalti, Quaresma penoso que até... É um penalti claríssimo que fica por marcar a favor do Santa Clara. O jogo provavelmente teria uma história completamente diferente a partir dali. Podia marcar, como podia falhar, mas teria uma história diferente. E fica um penalti claro. Não é à toa que agora sai a lista de nomeações para o Mundial de Clubes e não há um único árbitro português. É o futebol que nós cultivamos e nós queremos a verdade desportiva. Agora lá está, também acho que isto aqui acaba por marcar mais uma vez aquilo que é o nosso futebol, que é, há este erro nos Açores, há ou não há esse erro na Luz, vai um pouco de perspectiva e da opinião de cada um, mas a realidade é que isto é assim desde o início da época. E nós podíamos estar aqui a trazer uma lista de todos os erros e todos os escândalos e tudo isto e tudo aquilo. Há erros em todos os jogos. Agora, numa fase tão importante da temporada, darmos-nos ao luxo de ter estes erros é triste. E já que os árbitros que escolhidos para os jogos é por nomeação, acho que se devia também ter um bocadinho mais de cuidado a ver em quem vamos nomear realmente para os jogos, porque convinha pôr árbitros internacionais com experiência e não colocar árbitros que estejam já um bocadinho rotulados como árbitros que até falham, e até não quero estar a colocar só a culpa no árbitro, porque o Santa Clara também não marcou golos, o Sporting também só marcou um, mas também com a ajuda do VAR não pode falhar. O árbitro também vê aquilo que é o jogo ao vivo. O vídeo árbitro tem repetições, tem diferentes ângulos, tem 1001 câmaras e não podemos estar a desculpar também esse tipo de atitudes, porque, ok, são humanos, erram, claro, mas não podes errar quando tens 5 televisões à tua frente a dar o jogo. É isso, e acho que também cabe ao vídeo árbitro proteger o árbitro. Sim, claro. Porque depois também fica com a cabeça a prémio, muitas das vezes, sem ter culpa, porque é normal que o árbitro não esteja em cima do acontecimento a toda a hora. Certo. Bem. Mas bem, por falar em câmaras, vamos seguir em frente no nosso episódio. Vamos ao segmento Conversa de Banco. Já voltamos. Regressamos então para o nosso segmento, o Conversa de Banco, depois daqui de uma discussão acesa sobre as arbitragens em Portugal. Tivemos que dar aqui um salto rápido para aquilo que é o nosso segmento, para arrefecer um bocadinho. Lá está, falaste bem. Esta semana é o João e o nosso Pedri que trazem aqui os conteúdos para o Conversa de Banco. A semana passada tinha sido eu e tinha sido tu, certo? Se não me engano, tínhamos sido nós dois a trazer... Acho que não. Acho que sim, acho que... o Afonso. Pronto, agora não me lembro, mas esta semana é o nosso Pedri e o nosso lateral direito a trazer para a mesa o Conversa de Banco. Colegas, o que é que nos trazem? E vamos a isso. Então, posso começar eu. Vítor Pereira ganhou o seu 8º jogo este fim de semana no Wolverhampton. Tem feito uma campanha incrível nos Lobos. E o meu tema não está relacionado diretamente com o Vítor Pereira, mas o treinador português é dos treinadores
tem um grande aproveitamento naquilo que é o seu trabalho no Wolverhampton. Então eu decidi trazer aqui à mesa os o top 10 treinadores com melhor aproveitamento nas top 5 leagues. Vamos ver se vocês Mas adivinham. o aproveitamento, ou seja, é jogos, vitórias. Yeah. Sim. Luís Henrique. Calma. Epá, mas é bem metido. E é capaz de estar. Claro que está. Com jeitinho ao primeiro. Luís Henrique está Primeiro, em quarto lugar. quarto. Quarto lugar. Arne Slot. Não. Não está? Arne Slot também só veio agora para as top 5. Ah, mas estás a dizer, mas isto é desde quando? Se for esta época. É desta época? Não. Então é desde quando? Início do século. Se Ah. todos, dos 10, Me diz, Dos até 10, época, Arne Slot claro. tinha que estar lá. Eu agora, dos estava, 10, eu agora até estava a achar estranho. O Luís Henrique nasceu primeiro. Pois. Luís Henrique dos combinou 10, tudo. 9 estão no ativo. Ok. Então é Pep desde o início Guardiola. do século. É. Então isso já facilita as coisas. Pep Pep Guardiola Guardiola. em primeiro. Jürgen Klopp. Não está. Mourinho, não? Mourinho está em sexto. Mourinho está e o Klopp não? Uhum. O Mourinho ganhou. Pá, o Klopp teve anos e anos No aí a Chelsea partir ganhou pedra. muita coisa. Eu sei, mas o Klopp no Liverpool e no Dortmund. Deste século. Então já dissemos Luís Henrique, Guardiola e Mourinho, não é? Exato. Ancelotti, é. Ancelotti está em décimo. Décimo. Com 60,2%. Só para começar. Top O Guardiola five. tem 75,7%. Não é o primeiro, para não o Guardiola. Disseste? É o segundo. Disseste É o segundo. primeiro. É o primeiro eu- Guardiola. Vou dizer este nome por descarga de consciência, porque eu espero que ele não esteja. O Simeone não está aí. Pois não. O Simeone está aqui em nono. Impossível, impossível. Ai. Como é que é dor. possível? Está muito tempo no Atlético. Sir Alex Ferguson. Ferguson está em oitavo. Se o Simeone que está, estar. o Wenger não está. Não. Wenger, não... Pá, ele faz muito este século também. Mas, no século, Mas o aproveitamento deste século. pois, por o sinal Arsenal já foi- está mais decadente. Teve os invencíveis deste século, mas Ganhou depois a dois partir campeonatos daí... este século. É isso, teve os invencíveis deste século, mas a partir daí... Pois. E isso é uma porcentagem, não é? Teve, Está aqui teve muito fácil. Pois eu Muito sempre fácil. Estava a fugir alguém. Quer dizer, não fugir nestes são alguns. É sim. está aqui Pode um ser difícil. selecionador ou é treinador. Pois disseste das ligas, né? Top É, five. Top 5 Leagues. Nunca nenhum deles foi selecionado. Não. Cuidado com o que vais dizer. Eu ia dizer o Low. Porque o Low ganha muita coisa na Não, Alemanha. não, ganha não, muitos não, jogos. Não. Está aqui um que foi selecionador, tá? Está aqui Foi? um. Tá? Foi Dois. selecionador. Hansi Já Flick. disseram o Luís Henrique, né? Hansi Flick. Sim, o Hansi Flick teve pouco tempo. O Mas isso Nagel, fosse o por, Nagel, não, mas o Nagel isso se fosse por, isso fosse por Pensem no porcentagem. século todo. Pois, é isso, sim, claro. Só vocês disseram o único que não está no ativo. Ferguson. Os outros estão O no resto ativo, está podem estar a treinar neste momento ou Está não mais estar, decadente. ou assim. mas estão no ativo. Não disseram, não treino mais. António Conte. Conte está em terceiro. Xiii. Então Fogo. treinou o Atalanta, Belíssimo, belíssimo. a Juventus, o Chelsea, a Inter e o Tottenham. Belíssimo. Adoro. E está no Napoli agora. Terceiro. Não dissemos o segundo, pois não? Não. Não. Já dissemos Luís Henrique, Conte. Disseste Pepe Guardiola, António Conte, Luís Henrique, Mourinho, Ferguson, Simeone e E Ancelotti. Ancelotti. 6. Falta. Tenag. Não, és maluco. É a brincar, como eu. Vamos rebobinar cá 7. Rapaz, eu acho que da Premier League não está mais ninguém. Que treinador é que passa a ser o Jürgen Klopp e o Guardiola na Premier? Pronto, tinhas o Conte, é que passa Não há mais nenhum. Pois, acho que não. Pois. Querem ajuda? O Valverde não está aí? Não. Não. Ernesto Valverde. Ele no Bilbao e no Barça faz O um bom Ernesto Valverde é trabalho. dos treinadores com mais percentagens de vitórias da assim. Na La Liga, Sim, é no isso. Barça. O Bilbao nunca fica assim em grandes lugares. Mas Por acaso este ano está muito bem, mas Estás a fazer em. já não vão à Liga dos Campeões desde o pai 2012. Mas ele sai, ele quando vai para o Barça, Ele, está quando no vai para o Barça, Bilbao. faz uma grande Não época estou no a falar Bilbao. nesta... Ele, quando vai do Barça para do Bilbao para o Barça, faz uma excelente época no Bilbao. Exatamente. Sim, mas não vai à Liga dos Campeões. Ok, Não, o mas faz uma Valverde época não brutal. está. Para a equipa que o Bilbao tem, lembra-te que o Bilbao também é de gerações. Não é? Essa geração não. O Naemery, não está aí? Isto é só big time. Trutas. É, só trutas do futebol. Claro. Mas quem é que... para segundo lugar tem que ser uma máquina, mano. Calma. O segundo lugar. Não digas, não des pistas nisto. O segundo lugar não chegam lá. Segundo lugar, nós chegamos lá. Chegam, mas não chegam. Ou seja, não é um treinador badalado.
Imagina. Não é um treinador ao nível de Pep Guardiola. Isso, No sentido não para de ali quê? o De Klopp títulos? é impossível. No sentido de títulos ou no sentido de futebol jogado? No sentido de nome. Ah, Tá? o nome é superior. A Pep Guardiola? Então não é? Já dissemos o Mourinho. Tem mais Ligas dos Campeões que o Guardiola? Pá, mas isso também Não, é tem as difícil. mesmas. Desculpem. Oh, espera aí, falta-nos um espanhol. Não falta? Não. O Rafa Benítez não está aí? Também pensei nisso, Não. mas o Rafa Benítez não tem assim grandes trabalhos. Tem bons trabalhos, mas nunca são em grandes clubes, à Ele exceção do Não são assim tão bons Liverpool, trabalhos. do Real Madrid. não é fez nada. campeão da Champions com o Liverpool. Sim, mas um Liverpool que não era o Foi melhor isso, Liverpool mas de isso sempre. foi o bom trabalho da carreira dele. E ganhou uma Liga Europa com o Chelsea. Chelsea. E foi para o Real. Mas pronto. Mas isso. Não O fez Lopetegui nada também teve no Rio. O Solari também. Tá a ver? Pô, está-nos a fugir qualquer um. Não, está-nos a fugir italianos, eu acho. Falta-vos o segundo, Está-nos a fugir um o italianozinho. quinto, Italianozinho pode não ser italiano, mas que o treina a Liga e o Italiana. sétimo. O segundo, o quinto e o Falta-nos sétimo. 3? Só? Já dissemos a 7. Falta-nos 3. Está-nos a fugir um da Liga Italiana, não está? Não? Tá. Tá, não está? Pois, bem parecido. Italiano. Está-nos a fugir um da Liga Italiana. Italiano? É italiano. Italiano. O Ranieri não é porque não. Alegre? Alegre. Marcos Mas Emiliano. Mas não pensei que o Alegre tivesse aí. Eu já tinha pensado nele há bocado, mas não pensei que o Alegre tivesse para aí. Alegre treinou o Cagliari, se não me engano, Milan, Juve. e o Milan na Juventus. E tem que é o sétimo, o quinto ou o É o terceiro? sétimo. Pois, Sete. claro, tem que estar cá para baixo. É o segundo, não é que falta no terceiro? O segundo e o quinto agora. E o quinto. E são do mesmo país. São do mesmo país. Não são Os dois? São franceses? São franceses. São franceses os dois. Então, Pá, eu já tipo fazer Laurent Blanc. O Laurent O Blanc. Blanc está. Tá. Pá, juro-te que eu pensei. Eu também já nele. tinha pensado Lembra-te, nele. não é Já tinha preciso ter pensado muito- nele. não é Ele tá na preciso Arábia. ter muitos jogos. É É o aproveitamento. aproveitamento. Pois, porque Pois. ele teve naquele PSG frutífero. É isso, na altura é do isso. Matuidi. Eu pensei no Blanc, mas O Deschamps não está, porque eu acho que ele só foi selecionador até agora. Não, foi treinador de Já foi Marseille. treinador, mas não mas está. não é o Deschamps. Então é francês que falta. É, ela a rir-se. E não é o Wenger, já dissemos Laurent Blanc. E Laurent Blanc é o segundo? Não, É o quinto? é o quinto. Então o segundo dizes que é um badalado, um super treinador ao nível de Pep Guardiola francês. Em termos de nome é big. Mas ainda Maior treina. que Pep Guardiola. Em termos de nome? Pá, como é que me dizes Ainda que é um treinador treina? tão... Em Pep termos Guardiola é de nome? enorme. Pep Guardiola é... Para mim, em termos de nome, de dimensão, Ainda treina? Sim, porque está nós tá no dissemos ativo. Está no dissemos ativo. o único que não treinava, que era Está no ativo. o Sir Alex. Não, mas está no ativo, mas treina em algum clube. Não. Então, está Mas no eu ativo. disse no início, 9 estão no ativo, podem estar ou não estar a treinar. E a produção pode voltar atrás e vir. francês. Eu até disse, A produção confirma. Foi ao vídeo ao árbitro. Francês. francês. Treinou alguma seleção? Nunca. Zinedine Zidane? Zinedine Zidane. Aí, pois é. Aí, como é que. Eu já tinha... Lá está, este é outro que eu já tinha pensado, não mas... tinha pensado. Zidane eu não pensei... Zidane treinou 5 anos. Mas percebe, este Mas limpou tudo. não é? Este- Tem 3 este- Ligas dos Campeões. O nosso Pedri está-nos a dizer que Zinedine Zidane, Em termos de nome? Então não é. como treinador... Não, eu disse como nome. Imagina, se Mas comparar. eu Estamos disse a mais falar, duas vezes mas isso, estamos a comparares. falar, mas imagina, mas quando tu me dás uma dessas, eu estou a pensar ao nível Se tu treinador. comparares Zidane jogador e Guardiola treinador, pronto. Agora. É Mas isso, eu- é isso. Mas eu é- falei em dimensão do nome. Ok. Ok, mas nós como estamos a falar na questão de treinadores, eu penso que E estamos a mesmo falar... assim, como treinador, ok, pronto, o futebol era Mas olha, que diferente. lembrei-me do, 3 Ligas do dos Blanco, Campeões, mas não me dois- lembrei do Não, eu Zidane. olha, eu digo, já tinha pensado no Blanco, Não já tinha pensei no pensado no Zidane. Zidane, Mas eu pensei que não chegavam ao já Zidane. tinha pensado no Alegre, mas foi nomes Eu que eu não pensei- achei que tivessem aí. Quando ele falou do Luís Henrique, eu comecei a pensar, Liga Francesa, PSG, o Blanco esteve lá, só que eu Sim, pensei, foi como agora eu, foi está na como eu. Arábia. Eu comecei a pensar que o treinador Mas é aqui que não teve no conta, PSG Mourinho nos anos Os jogos no avassaladores. Porto e no Fenerbahçe não contam. Para isto, porque não é top não é five. top top five five, leagues. é. Mas bem, Afonso não, João, É verdade. depois aqui deste segmento, olha, bom tema, Bom excelente tema, tema. foi difícil, Foi difícil, já lá. mas bom. Gostamos sempre de falar de bons treinadores de futebol. Correto. Portanto, António Conte, se algum dia quiseres vir aqui, eu parlo italiano. É? Não. Fazer-vos entrevista em italiano. Buonasera, tutto bene. Olha, o Afonso já sabe. Aqui É há uma Afonso. máquina, o nosso Pedri. O Afonso sabe. Portanto, qual é que é o meu tema? Para pegar um bocadinho, então, aquilo que foi o nosso fim de semana e o facto
que Fábio Silva volta a marcar 2 golos, tem sido um jogador que se tem mostrado cada vez mais importante ali também para ajudar o Las Palmas a segurar-se 3-1 ao Getafe, impressionante. na primeira divisão. 3-1. Mas ele marcou 3-1 e 2. ele marca Não, 2. sim, estou a dizer que Sim, mas 3-1. é 3-1. E foram imensos jogo adeptos importante. das Palmas. Não sei se vocês viram. Sim, Certo. Uma coisa absurda. Um jogo importante e pá, um jogador que se tem mostrado pá, tem dado a volta por cima na sua carreira e é mais um do lote daqueles jogadores que passam na La Liga, que eu tenho a sensação que há muitos jogadores portugueses que passam na La Liga, possivelmente também pela proximidade que temos com o país. Portanto, o que é que eu vos trouxe hoje? 8 jogadores cuja relação entre todos é que são portugueses, são 8 jogadores portugueses que já passaram pela La Liga. Portanto, como é que vai ser o formato disto? Vai ser o formato que usamos outra vez com o Afonso, a pedido de um dos nossos ouvintes, que é, eu digo-vos quais são os clubes pelos quais o jogador passou durante a sua carreira como sénior e vocês tentam adivinhar qual é o jogador. Ok. Portanto, Mas- o jogador pode ou não estar no ativo. Ok. Posso Sempre, então. Sim. só dar aqui uma. Força. Para não estarmos a falar um em cima do outro. Levantamos o braço primeiro. Ok. Ok, visual, parece bom. Cara, ele mordeu ali a olhar para mim, que o homem está a sentir isto. Ele mordeu ali a olhar para mim. Tem calma, Pedro, tem calma que esta é tua. Portanto, vamos começar assim, levezinho. Ok. Portanto, o primeiro jogador passou pelo Futebol Clube do Porto, Mas atenção à produção, tu está a tentar ver quem é que levanta a primeira mão. Porque ele está a olhar para o telemóvel, pode não reparar. passou pelo Futebol Clube do Porto, foi para o Barcelona e voltou para o Futebol Clube do Porto. Só esses 3? Porto, Barcelona, Porto outra vez. Vitor Bahia. Vitor Bahia. Um dos jogadores que passa então no futebol espanhol. Sabias? Mais um. Sabia. Eu queria Pá. confirmar. Eu acho que vou começar simples mais fácil. Vou dar Oh. outro casco que é também um bocadinho mais fácil. Portanto, começa no Benfica, Hum. Valência, Inter, Juventus, City, Bayern, Barcelona e Al Hilal. Já sei quem é também. João Cancelo. Não podes levantar logo, tens que me deixar acabar para dar a oportunidade ao homem. É assim? Tem que acabar? Não, não tens que acabar. Depois chego lá também, mas se eu tivesse com a mão no ar, o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, só para mostrar. Portanto, 2 já estão, são 8, faltam 6. Próximo jogador. Portanto, começa a sua carreira no Braga, vai para o Benfica, vai para o Chelsea, vai para o Leão, Juventus e depois Atlético de Madrid. Ah, também já sei, mas pronto, diz. Podes dizer. Não disse. Não, diz. Tiago. É Tiago. Tiago. É Tiago. Pá, pensei que vocês não iam chegar logo ao Tiago. Pá, próximo. Sporting, Futebol Clube do Porto, Oh. Atlético de Madrid, Benfica, Marselha, Reggiana, Milan, West Ham, Atlético de Madrid e Yokohama Flugels do Japão. Olha que por acaso não sei quem é. A Futra. Outra. Mas olha, não. Sporting Porto. Que passou pela Liga Espanhola. Sim, é o outro, é verdade. Pronto. Vamos agora levar um bocadinho. Aqui. Foi só a introdução, que era para. Então este jogador começa no Belenenses, vai para o Barzinho, volta ao Belenenses novamente, vai para o Málaga, Lásio, Real Zaragoza, Málaga e Benfica. VAR, quem foi? Foi o Afonso. Foi o Pedro. Eliseu. Pois é, claro que é o Eliseu, meu. Pô, eu penso- Não Então, sabia que tinha Málaga, jogado no Málaga, Barzinho. Málaga, Mas Benfica. tu dizes-me Itália, Málaga, Pois, foi Benfica. como eu. eu Foi como pensava eu. que vocês iam demorar mais. Sabia que teve no Belenenses. No Barzinho não. Próximo. O início de carreira também calma, não é? Ele depois, Agora tem vocês- tempo. ele depois chega ali ao Málaga, Lásio, Málaga, Vocês- Saragossa. Vocês são umas máquinas. Portanto, este jogador Eu não, começou a sua Pedro. carreira no Braga, depois foi para o Almeria e depois para o Mallorca. Samu Costa. Samuel Eu Costa. sabia, mas que isto É. Sabia. Sim, é Ele sim. quis dar a é sim. oportunidade. Sabia. Mas visto que eu senti o orgulho, eu levantei a mão. Vocês até Não agora. perdi uma. Está bem. Foi... Falta tranquilo, quantos? Um? Faltam 2. 2. Uns difíceis, metem os difíceis. por favor. Opa, para mim, o Eliseu já era difícil. Se fosse eu tentar adivinhar. Portanto, próximo jogador: Sporting,
Granada, Lazio e Almeria. Luís Maximiano. Maximiano. Ainda estava a pensar. Ah, Pedro! Quem é o Pedro? Vês uma? Uma é minha. Próximo jogador aí para terminar Hum. este desafio. Opa, pensava que ia ser mais difícil, mas estes gajos são umas máquinas. Vitória, Sport Clube, Hum. Valência. Foi ele, não foi? Foi o André Pedro. Almeida. André Almeida. Pois é. Faz-te levantar primeiro, mas ele. Ele é mais Tens de tocar ao rápido. Tens de céu. ser mais É o rápido. André Tens que ir Almeida. ao céu. Mas era o André André Almeida. Almeida. Fala, Muito fácil. fala que hoje em dia bem para o Sporting. Para E que Portugal. fez um jogaço contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid. Jogar muito. Foram estes 8 jogadores. Pá, pensava que ia ser mais difícil. E eu sou que é de um Afonso Figueiredo. Tens de puxar desses. Opa, mas eu pensei que Mas o não tratem por Maximiano igual vocês que iam- Ele agora começou com o Vitória. Pensei que vinha aí um Vitória, Manchester United, um bebezinho. Oh, isso era fácil. Ui! Um bebé. Eu Opa, pensei que ele ia buscar Raio sabe de quem? Balecano. Raio. Antes de voltar, o Bola Parada 2.0 voltar, quem foi o homem com mais visualizações no TikTok? A história de quem? Do Dani. Dani. Tinha que estar aí. Eu estava O Dani. eu estava à o rei espera da de um noite. Dani. Eu estava à O espera. rei da salsa. Pá, mas eu pensei que vocês iam demorar. No Eliseu, principalmente. Não, mas o Málaga aí. Ainda pensei no Porque eu Duda, mas comecei depois a- que me falaste do Saragossa Eu e da comecei a Lazio. pensar. Ainda fui ao Antu. Eu pensei no Duda. Antunes não, Eu mas pensei no Duda. O Duda é Sevilha, mano. fui ao Mário Rui ainda. Itália aí. O Mário Rui foi à Espanha. Não. Não. Pois. Mas esse aí, o Málaga depois Benfica entrega um bocadinho. Moral da história. Trazer jogadores mais difíceis. Para a próxima vou buscar jogadores do Arco da Velha. Jogadores que não A próxima lembrar fase ao ninguém. contrário, faz jogadores espanhóis que passaram em Portugal. Isso é mais difícil. Oh. É mais difícil. É mais Verdade. difícil. É mais difícil. Capdeville. Casilhas. Capel. Diego Capel. Sim. Há muitos. Há alguns. é. Jason. Rodrigo Moreira. Rabi Garcia. Já estamos a fazer o terceiro conversa de banco. Sequeira. O Sequeira E era. para-se. Era Sequeira. brasileiro. Só brasileiro. Era brasileiro. Não, o lateral direito do Benfica. Só O o Guilherme, Rodrigo. o Guilherme Sequeira. Sim, sim. Só Agora- o Rodrigo. Agora é que Era. estás a partir. Só o Rodrigo é que era. É, o Guilherme tinha Sequeira acho que é dupla. espanhol. Por acaso, tinha a sensação que era brasileiro. O Brasileiro, Guilherme brasileiro. Sequeira. Lateral esquerdo do ano em que perdem aos 90. Perdem com o É Sevilha. capaz. Mas bem, vamos regressar para o episódio depois de mais um conversa de banco aqui cheio de truques e magia e muita posse de bola. Vamos voltar para o nosso episódio porque temos ainda muito para falar do Campeonato Português. Regressamos então para o episódio e para continuarmos a falar de mais futebol, nomeadamente do futebol português, depois de mais um segmento do Conversa de Banco, mais um segmento cheio de conteúdo e muito interessante. Em Portugal e no nosso futebol já abordamos o Benfica e o Sporting, os dois líderes do campeonato, que estão naquela discussão acesa pelo trono da Primeira Liga, mas um pouco mais abaixo, na luta pelo pódio, temos o Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto. O Braga, que hoje em dia está em terceiro lugar e volta a fazer um excelente jogo. Fez-me lembrar, colegas, se puxarmos aqui a cassete para trás e a memória, quando começamos a Bola Parada, há 2 anos atrás, que na altura discutíamos um crescendo enorme do Braga no fim da temporada. Faz-me lembrar essa altura, fez-me lembrar isso, porque o Braga é uma equipa que está a melhorar bastante nesta reta final e tem mostrado um futebol muito interessante. E por outro lado, tivemos um Futebol Clube do Porto que foi ganhar frente ao Casa Pia no terreno da equipa do João Pereira, uma equipa complicada, mas que o Porto ali com Rodrigo Moradona, como se disse, como li esta semana, Contratado. Rodrigo Moradona Fogo. a fazer um grande golo e a dar a vitória à equipa de Martin Anselmi. Vamos começar com os portistas, desta vez até começo pelo Afonso. Afonso, como é que viste esse jogo? Um jogo onde Rodrigo Mora volta novamente a ser ele a decidir para os azuis e brancos e que mete a equipa de Martin Anselmi naquela discussão pelo terceiro lugar e a dar uma resposta àquele dissabor da última semana. Um jogo que veio a seguir à goleada do Benfica em pleno estado de Dragão. Exigia-se aquilo ao Futebol Clube do Porto uma resposta, pelo menos os 3 pontos, e foi isso que a equipa de Martin Anselmi fez. No entanto, não foi um jogo bem jogado pelos Dragões, mas temos que ressalvar aqui a exibição de Rodrigo Mora e o golo, que é Fora É do de gênio. normal aqui. a abordagem ao jogo passou pela troca também de Samu por Denis Gul, um jogador se calhar não colocava com um porte físico tão grande como o de Samu, mas um jogador que sabe jogar muito bem de E costas uma para a entrada baliza. muito interessante, o Denis Gula, atenção. Jogar- E até foi por
Eu não sei se foi por opção tática. Eu que li foi por opção médica. Acho que o Samu estava lesionado, tocado no pé direito, um pisão que sofreu no último jogo, e o Anselmo, acho que o Anselmo me fala disso depois do jogo, que optou por Denis Gol, porque o Samu estava tocado. Mas sim, concordo plenamente, continua. Um jogador que sabe jogar muito bem de costas para a baliza, um jogador que parece um verdadeiro pivô de futsal. Como estava a dizer, o Porto entra até que entra bem no jogo, tenta dar uma resposta àquilo que foi o resultado no domingo passado. Rodrigo Moura, outra vez, ali a fazer uma dupla com Francisco Moura naquilo que são assistência e golo. Um golaço, a forma como ele tira a Ronaldinho Gaúcho, o central da frente, a forma como mete a bola dentro da baliza. E José Fonte, que é um central experientíssimo. Para termos rido. Fez com que e este tipo de jogadores que nos apaixonam, este tipo de jogadores que fazem com que vamos ao estádio, compramos o bilhete, compramos aquela camisola personalizada. Rodrigo Moura, sem dúvida, que é um grande jogador, um grande atleta, um jogador com uma boa mentalidade, com os pezinhos. É um tratado. Já não me lembro de ver assim um jogador, mesmo nem João Félix na altura, muito bom jogador, mas não tinha este charme, não tinha. Discutível. Discutível, é meu discutível. A meu ver. O Félix do primeiro ano do Benfica é um jogador. Por acaso, mas continuo. Eu até ia depois, quando me desses a palavra, pegar nisso e até ia fazer essa comparação. Mas faz. Não me lembro desde Félix. Acho que isso já é mais execuível. Aparecem outros talentos, como agora o Giovanni Quenda, mas diferente. São jogadores diferentes. Desde Félix não me lembro de ver um jogador assim, com aquele talento puro, aquele diamante pronto a ser lapidado. E a jogar atrás do avançado com aquele perfume. Não, também não me lembro. É sem dúvida um jogador incrível que se tiver cabecinha vai ter uma grande carreira, vai ser um grande jogador para jogar também na nossa seleção nacional, que é importante. Mas voltando àquilo que foi o jogo, um jogo que depois acaba por Martim Anselmi ter um bocadinho medo daquilo que era o resultado, retira Rodrigo Moura, mete mais um central, foi o Otávio, se não me engano, com uma abordagem um bocadinho mais conservadora, tendo receio também, percebe-se, porque o mental dos jogadores não está no melhor, não é? Perderam 4-1 com o Benfica a segunda vez este ano. Mas há que realçar aquilo que é a resposta e a vitória dos Dragões num campo difícil contra uma equipa muito bem treinada, como é a equipa do Casa Pia, com o João Pereira, um técnico bastante jovem, mas com um andamento diferente dos demais. Boas ideias. Um plantel também com bons jogadores. O Casa Pia tem o José Fonte, falamos, mas é sem dúvida o patrão da defesa, é o capitão de equipa, um campeão europeu pela seleção nacional, que dá outro andamento à equipa. Um plantel também com alguma qualidade, apesar das saídas de Benny Muquendo, de Segovia, de Nuno Moreira. Continua a ter o Cassiano como avançado, continua a ter o Lelo, que para o ano estará no Sporting de Braga. Livolan também é muito interessante. Ressalvar aqui a vitória do Futebol Clube do Porto perante as adversidades que tem passado. É importante também para a equipa e para o mental dos atletas, para tentar disputar o terceiro lugar, que já não o perde há 40 anos, diga-se. O Futebol Clube do Porto nos últimos 40 anos ficam sempre no pódio do Campeonato Português, e de certeza que não é este ano que querem acabar com esse feito. Sim. Não, acho que tocas no essencial. É um jogo interessante. Interessante no sentido de que são duas equipas que estão ali na parte de cima da tabela. Aquilo que é o jogo jogado naturalmente assim um bocadinho embrulhado, porque querendo ou não, esta época, por todas as adversidades que o Porto tem vindo a passar, o campeonato do Porto tem sido um bocadinho mais resumido estes jogos. A Braga, a Vitória, a Casa Pia, porque Santa Clara, porque são as equipas que andam ali. Opá, temos que aceitar que O jogo contra o Estoril há pouco tempo foi muito amarrado. Esta época do Porto são estes jogos. Dificilmente o Porto vai conseguir com este plantel bater de frente com o Sporting ou com o Benfica. Portanto é natural que estes jogos até acabem por ser os derradeiros embates do Porto esta época, e convém, quando assim o é, de os vencer, e o Porto vence. Acho que cedo com a vitória, apesar de também reconhecer muito mérito àquilo que é a equipa de Casa Pia e o que tem feito o treinador também, o João Pereira, tem feito um excelente trabalho com a equipa, e é o que o Anselmi também diz,
que é depois de uma derrota contra o Benfica, pá, a obrigação tem que ser ganhar. E pronto, conseguiram pela margem mínima, mas pronto, são 3 pontos, é o que interessa. Portanto, o Porto consegue trazer então a vitória e consegue dar uma boa resposta àquilo que foi a humilhação na semana passada Não- frente ao Benfica. Não considero ter dado uma boa resposta. Considero uma resposta suficiente. Sim, é uma boa resposta. Pronto, Porque deu os venceu, mas 3 não pontos. convenceu. Estás a ver? Imagina, se fosse 4 ou 5, era muito mais aliviante Obviamente, para os não. adeptos. Não faria mas- esquecer, mas Mas é os fazia a 3 equipa pontos. avançar. Eu sou neste que costumo ser um bocadinho mais pragmático. É os 3 pontos. Acho que ponto. nunca se esperaria que o Porto chegasse e convencesse assim contra um certo. Casa Pia, principalmente até que é uma equipa que encaixa taticamente com o Porto, o mesmo Certo, sistema, sem dúvida. uma equipa que até está há mais tempo a jogar no sistema. Acho que vocês falaram um pouco de tudo, muito amarrado. Gostava só de dar 2 pontos. Um bom jogo de Fábio Vieira. Mais Fábio Vieira faz um bom jogo e vai muito ao encontro do que falamos. Em jogos onde o Porto vai querer ter a bola, Vai mandar o vai Fábio ser Vieira vai mandar importantíssimo. no jogo do Porto. Muito importante. Eu fui ver um dado estatístico, acho que o Fábio Vieira tem 11 em 11 passos eficazes, passos longos eficazes. Não foi o único passo longo, o Fábio Vieira, o que é muito interessante para um jogador que está naquela posição para receber, rodar e lançar. E depois o meu segundo ponto é, isto até é uma questão só, porque lembrei-me disto e eu fui uma pessoa que trouxe isto para o podcast há uns meses atrás, onde anda Tomás Pérez. Porque eu não sei o que é feito o Tomás Pérez. É realidade, o Tomás Vamos Pérez... fazer uma petição. Uma petição, não, Para encontrar porque o Tomás rapaz. Pérez faz um excelente jogo contra o Vitória em casa, um jogo que o Porto até acaba por empatar 1-1 e que até a partir do momento em que o Tomás Pérez sai, que eu se não estou em erro e não quero estar em erro, acho que é o jogador que entra para o lugar de Tomás Pérez que comete um erro, se não me engano até foi o Eustáquio, eu não quero estar em erro, em Foi o dizer em Eustáquio, erro. foi. Acho O que foi o Vitória? Eustáquio. E Tomás Pérez faz um excelente jogo, mostrou-se muito bem. Eu já vos tinha dito aqui que era um jogador ideal para aquela posição do meio da defesa de Martin Anselmi, muito por aquilo que era o Tomás Pérez no futebol sul-americano. Era um jogador para fazer aquilo e notava-se isso. Faz um bom jogo com o Vitória e desapareceu completamente. Jogou 13 minutos contra o AVS, eu fui ver isso hoje. Jogou 13 minutos frente ao AVS no fim do jogo, o jogo que o Porto vence em casa por 2-0, se não estou enganado. Mas desapareceu completamente das opções do técnico Nem na argentino. equipa B, por acaso não sei. Não tem jogado, é um jogador que está nas opções e continua a ir a banco, mas raramente joga. Desde esse jogo que, lá está, se tivesse sido um jogo onde ele tivesse entrado e tivesse corrido mal, entenderia-se, porque podia ser um jogador que ainda estava a adaptar-se a um certo ritmo e às ideias do treinador, mas, mais uma vez, outro reforço, a par do William Gomes, que já foi um que falamos aqui, que está a demorar a ser Mas o William lançado ainda pelo joga. técnico argentino. Ainda joga, com mais impacto, mas mesmo Mas o assim... Guilherme está lesionado agora. Sim, Nem não, torce, eu ia fazer até a comparação àquilo que já falamos aqui noutras alturas, que é um jogador que tem qualidade. Tem, E o tem. Porto, num plantel onde falta qualidade, já se podia dar outro tipo. É mais um jogo fraco de PP, por exemplo. PP continua em Não baixo de disso. forma. Ou seja, há espaço para lançar este tipo de Isto é jogadores. crónico. Esta é... Por isso, não compreendo e queria perguntar onde anda Tomás Pérez. Era mais por isso. Assim, muito rápido, Onde porque está Tomás Pérez? assim muito, Tomás Pérez, onde está? assim muito rápido. Depois te lembrar. Antes de irmos falar um bocadinho da Liga dos Campeões, queremos dar esse ponto no fim do episódio. Vamos só olhar aqui para o Mas Sporting vais Clube. passar para o... Agora vais passar para o Braga. Sim, vou falar Deixa-me só dar um Fala. reparo que eu queria tocar outra vez, assim, me estender muito na questão do Mora. Porque, opa, acho que é um talento Está apaixonada. geracional. Não, porque eu queria dar mesmo um recado e até num tom de brincadeira que é, pá, eu nestas alturas assim da primavera ando com umas alergias, pá, mas parece que anda aí pessoal que sofre de clubites, que é uma coisa que, pá, eu não consigo perceber, sem brincadeiras, que eu não consigo perceber como é que nós vimos um rapaz que está a aparecer no cenário, que está a partir tudo, pá, e olhamos para o rapaz e dizemos, já estão a fazer dele aquilo que ele não é. Pá, se fosse um Yamal, nós aqui, o Yamal para nós é uma máquina. E lá em Espanha toda a gente gosta do Yamal, O toda a Yamal gente não- elogia o Yamal. Eu não consigo. Exceto só os Eu- adeptos eu do não estou a Atlético, mas comparar. eles nunca gostam de ninguém. Certo, mas eu não estou a fazer Mas comparação, eu eu não, estou só a dizer um Yamal que é. aqui seria. Nós aqui parece que não apoiamos o que é nosso. Não apoiamos. Já com o Félix foi igual. Como é que será que se fosse hoje em dia Ah, pá, se acho o Ronaldo aparecesse agora? Como é que seria? Pá, não sei. Esse cara não joga Ui, nada. é. Pá, É, nós mas é verdade. Estão a mas é fazer verdade. demasiado. Estão a falar demasiado do Mas isso é o que nós já Os falamos. Nós somos portugueses. muito irracionais a ver sofremos futebol. muito clubite. É, pá, Sofremos de é clubite, não impressionante olhamos para o que- nosso futebol. É verdade. Eu Ao acho longo que temos prazo que daquilo que apoiar. pode dar ao nosso país. Temos que apoiar mais estes talentos e eu até queria dar mesmo esse reparo lá
lá para casa, porque pá, sinto que o pessoal não apoia o que é nosso. E nestas situações não há Porto, não há Benfica, não há Sporting, não há os outros clubes. São todos a puxar por um rapaz que é português, que pode vir um dia a ser uma estrela do nosso futebol, a contribuir para o nosso futebol. Assim como foi Ronaldo, não estou a comparar, não estou a dizer que ele vai ser outro Ronaldo, mas pode ser algo Que não seja especial. outro João Félix. Pode ser um bom jogador. Pode sim. ser mais um jogador para o lote de excelentes jogadores. E vocês que não já acham que o tivemos João na nossa Félix história? sofreu muito com isso? Claro, e era aí João que eu queria Félix se calhar chegar. nunca chegou João ao ponto Félix, por causa se calhar, disso. exatamente, se calhar nunca chegou tão longe, porque desde sempre rotularam-no, como até agora, por causa dos 120 milhões, como se ele tivesse culpa do dinheiro que pagaram por ele. Sim, claro. E é um jogador que aparece com talento para poder ser isto ou aquilo, porque nós todos reconhecíamos esse talento, Sim, sem dúvida. e que tinha e que sabia nas costas dele, ou sabia na cabeça dele, que tinha completamente um país, ou pelo menos uma parte do país, uma parte da massa adepta de futebol, que não gostava do Certo, rapaz, sem só porque, dúvida. jogava, só porque vinha do Benfica. Mas isso já se sabe que é Mas não assim. pode ser assim, porque não estamos a promover o nosso talento. Não estamos a apoiar o nosso talento, mais estamos a uma mandá-lo das para coisas baixo. que faz com que a nossa liga e o nosso Por isso é que país se calhar depois há falhava. jogadores que saem tão cedo. Olha, o Pedro Neto foi lá para fora muito jovem e conseguiu chegar Mas lá. também havia Não o é, facto- não é um jogador como João Félix, nem Sim. como poderá ser Rodrigo Moura. É um bom Olha, jogador, mas- o Pedro mas Neto. até atinge um potencial muito Sim, interessante. e salta muito cedo. O Rafael Leão saltou muito cedo. O Rafael Leão não jogou quase praticamente tempo nenhum no Sporting. Jogou um ano. Não jogou Nem praticamente nenhum. Estava Foi, aquele foi gol a ao questão de Dragão. Alcochete, mas ele saltou logo lá para fora Para o Lille. e toda a gente gosta do Rafael Leão. O Lille. Para o Lille. Né? Toda a gente gosta do Rafael Leão. Deixa de sportinguistas. Sim, mas percebes o que eu quero dizer? Toda a gente gosta do Sim, Rafael Leão. sim, sim. Não jogou cá, se calhar o síndrome é Quer dizer, esse. acho que hoje- O síndrome é jogar na não- Primeira não Liga. jogar cá. Ou É não jogar jogar num cá, grande. marcar um golo a um dos outros Ora, aí dois está. e acaba ou com não isso. jogar num grande, porque o Pedro Neto veio do Braga, o Francisco Tricão também não, na altura vai do Braga por 35 milhões para o Barcelona e nunca Sim, Nunca- sim, nunca sim. Olha, ainda agora falávamos nele, o Fábio Silva, sai para o Wolverhampton com um 40 valor milhões. completamente inflacionado. Todos sabemos que aquele valor é ridículo para Mas o que houve ele muita jogava até na crítica, altura. houve muita Mas era um sim. jogador com potencial e agora está a mostrar que de facto Para é um tanto, jogador eu que também até concordo que pode- para tanto na altura se calhar não seria para tanto Mas que é dinheiro. como o Félix. Mas fala-se, Também não houve uma valia entrevista, 120. houve uma entrevista do Fábio Silva a dizer que ele, entre aspas, foi obrigado e porque ele não Claro. queria ir. Isto para chegar ao ponto de E pouco falado, porque ele faz boas épocas no PSV, no Rangers, e falou-se pouco de Fábio Silva. Anderlecht, PSV, PSV, muito e Anderlecht. a seguir. Anderlecht acho que não tem tanto impacto, mas PSV e Rangers ele no principalmente. PSV era Tem, era com- titular, com- marcava com gols Xavi. na Ele conta. era titular. Foi embora porque mudou o treinador e deixou-se não estava com o treinador. E vai para o PSV com o Xavi Simons. Ele no PSV E ganha a era taça- muito a taça importante. holandesa. Sim, sim. E no Rangers também. O ano passado na Luz faz um excelente jogo. O Rangers vem jogar contra o Benfica, acho que é o ano passado, há 2 anos. O ano passado. Pá, isto para chegar à conclusão da pá, vamos apoiar mais os nossos Nossos jogadores, talentos, os nossos sim. talentos e deixar um bocado as clubites de parte. Por falar em talento, que já também não temos muito tempo, a produção não sei se nos pode dar ali um pouco de luz em relação a tempo, mas falar do Sporting Clube de Braga, o Braga vence o AVS por 4-1, num jogo onde Carlos Carvalhal atingiu o maior número de vitórias como treinador do Sporting Clube de Braga, 91 vitórias à frente dos guerreiros. É uma equipa que está em crescendo e que de facto, para além de estar à frente do Futebol Clube do Porto, vai ainda receber o Benfica em casa. Ou seja, é uma equipa que será algo que eu queria falar na primeira parte do episódio. O Minho pode decidir este campeonato, porque o Benfica vai jogar a Guimarães e a Braga, contra a Vitória e contra o Sporting Clube de Braga. Ou seja, o Minho, que tanto falamos aqui noutros episódios, pode ser um fator diferenciador. O Sporting também recebe o Vitória em casa, já na última jornada, mas ainda assim, porque estamos a falar que primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, todos em lutas diferentes com pontos muito próximos, ou seja, todos eles acreditam em algo ainda e lutam por algo. Por isso anda aqui ainda muito essa questão. E queria dar essa menção ao Sporting Clube de Braga e vou passar à frente simplesmente pela questão de Liga dos Campeões, porque também não temos muito tempo, mas é um Braga em crescendo e aqui à parte para Diego Rodrigues, excelente jogador, máquina, está a jogar muito, é craque. E as desculpas ao Carvalhal, porque tanto criticamos. Portanto, criticamos E agora está a dar é volta por verdade, cima, é um verdade. excelente gestor humano, pode não ser taticamente E o melhor dar-os treinador do parabéns mundo. por esta Pela marca. caminhada que tem E feito. segundo o que o próprio diz, é o seu clube. Portanto, É, terá um sabe-se sabor disso. diferente. Portanto, E conseguiu trazer outra vez de volta a Salazar, que tinha ido embora, e volta, Muito e volta em importante. grande. E ficou essa nuvem no ar. Racic também fez um jogaço. E ontem contra faz um a jogaço. Ibiza. 2 gols. Racic. E já tem Sim. vindo a jogar. Uma dupla de meio campo, Racic e Salazar, muito forte. Muito Sim, forte. sem dúvida. É uma equipa do Braga que está a crescer Ao contrário a que todos nós os níveis. dizíamos,
Não, atenção, nós falamos da questão dos jovens que eles podiam lançar porque Certo. havia qualidade nas Quase camadas estar a jovens do preparar Braga. uma próxima época. Xisumba. Eu acho que a E coisa. eles preparam Aqui a questão com foi, os jovens. começaram quase a preparar a próxima época, mas a coisa correu tão bem que até foi rápido demais. Porque E os jovens começou são a correr bons, bem o nessa. Xisumba, o Diego Rodrigues, o Afonso Patrão que Patrão. marcou o golo, o Ruben Furtado, o Sandro Vidigal. Há muito talento neste Braga. E o Braga de Carlos Carvalhal está a crescer e se mantiverem algumas das peças, Salazar é capaz de sair, mas se mantiverem algumas das peças para o ano, podemos ter um Braga ainda mais forte. Mas bem, para terminar o episódio e para saltarmos aqui um bocadinho da Liga Portuguesa, vamos olhar para a Liga dos Campeões, principalmente para esta terça-feira, que são os jogos que ainda está um pouco mais em aberto. Do outro lado tivemos um PSG Aston Villa com 3-1 para o PSV, que até pode ser um jogo que pode ter aqui alguma história para contar, o que eu não acredito muito, mas pode ter. Mas nesta terça-feira vamos ter o Inter Bayern de Munique, o Inter que foi vencer a Munique num jogo Impróprio para cardíacos. impróprio para cardíacos, tiraste umas palavras da boca, e o Arsenal com o Real Madrid, neste caso Real Madrid e Arsenal, onde tivemos um baile dos Gunners contra a equipa de Carlo Ancelotti. E, meus amigos, eu gosto muito do Real Madrid, sou fanzaço do Real Madrid por causa do nosso Cristiano Ronaldo, mas graças a Deus, que é uma equipa que vai tirar o Real Madrid da Liga dos Campeões, estou farto de ver o Real Madrid ganhar esta competição. Atenção, Peixe, tem calma, porque estamos a falar do Real Madrid. É verdade, é verdade. Se tudo é possível, Eu hoje vi um Vila- edit do Vila- Florentino Vila Pérez com a é- camisola da UEFA para Ele arbitrar o é jogo esse do amanhã. Real Madrid. Ele é esse o Real Madrid, não come arroz 3 vezes. É que já comeu 2 a semana passada. não, mas, E que belo arroz. mas um bocadinho mais a sério, estamos a falar do maior clube do mundo, que independentemente dos casos de arbitragem ou não, estamos a falar de uma equipa Sim, já vimos coisas impossíveis feitas pelo Real Madrid. muita qualidade mesmo. Vai jogar perante o seu público, perante mais de 80 mil adeptos, É mais. numa noite das noites que eles gostam, Vai ser numa noite de Liga dos mais um Campeões, escalo na Sim, Liga sim. Madrid. Se calhar, O se que calhar. vamos ver ali não está ou um escrito. show daquilo que são os jogadores Eu acredito, top mas mundial. No entanto, eu potenciado pela Cuidado arbitragem. que há aqui um madrilista Eu sou, puro e eu ferrenho. sou madridista, Madrilista puro e Madridista, sou ferrenho. madridista. Mas também quero apontar, porque também quando há que saber criticar, Vinícius Júnior faz um jogo horrível. Não só Vinícius, mas sobretudo Vinícius, porque Vinícius veste a camisola mais pesada da história do Real Madrid, número 7. Um jogador disse que eu vou responder em campo e até agora É um dos fez jogos, tudo menos responder em campo. é um dos jogos que comprova que se calhar a não atribuição da bola de ouro até se Não, justifica. eu acho que Vinícius é um grande jogador, um excelente É um jogador, excelente jogador. É. mas não é tão decisivo como E é aquela como- questão que como falámos outra fizemos. vez. A questão do fair play e atitude em campo também é um dos quesitos para a bola de ouro. Sim, mas aqui não estava Está apagado, por o essa Vinícius, questão. o Vinícius está Está apagado. A nível exibicional. O Santiago Bernabéu perde por uma noite de Kylian Mbappé, Vamos Será ver que vamos amanhã. ter? Vamos ver amanhã. Amanhã Amanhã não, não, depois quarta-feira. depois da manhã. Eu espero que sim, honestamente. Vou ser parcial aqui. Espero que haja uma noite também para tirar um bocadinho à cara aqui dos meus amigos, sem polémicas, porque nós não nós no Real Madrid, eu posso falar assim, não é? Nós no Real Madrid não queremos polémicas, longe disso. Ele aqui. Real Madrid Não, mas pode. espero que seja, sobretudo, uma grande segunda mão de quartos de final. Mas devias dizer isso em espanhol. Me gustaba mucho decir a nuestros aficionados del Madrid que bien la remontada, como Cristiano nos ha habituado, ¿no? Como Vinicius también. Y vamos por más, vamos por más. E agora, eu tenho uma- E eu tenho uma pergunta para ti. ¿Dónde está Vinicius Junior? Tenho uma pergunta para ti. Como madrilista, que gol é que tu gostaste mais? O primeiro ou o segundo, Rice? O primeiro. O primeiro? O primeiro é Eu qualquer gosto, eu coisa. gosto mais do segundo. O primeiro é qualquer coisa. Preferiste o primeiro ao segundo? Preferi. Pá, o segundo é uma lapada no ângulo. É... O primeiro Verdade, é uma curva Mas brutal. a curva da bola, o efeito que a bola tem no primeiro gol é qualquer coisa. A passada não do sei, eu não lado. sei se vocês viram, e muito rápido, aquele de Schneider a vulgarizar o segundo golo? Sim, a dizer que era O que era Schneider? sim, que era um remate até fazível, que a bola metia-se ali com alguma facilidade no ângulo. Eu não conseguia. Pá, isto agora também com a inteligência artificial, um gajo é enganado facilmente. Mas o- era? Já mas foi? o- Não, acho que foi que ele disse mesmo aquilo. Mas o segundo gol é... É uma É bomba. uma Mas, lapada mas no o ângulo. primeiro é é bem brutal. metido, é um jeito na bola. É, mas o segundo mas gol eu acho que é perfeito. indefensável. Nem que ele É levou. indefensável o segundo gol. Courtois nem que tivesse, pronto, exagerar naturalmente porque ele chega à barra. Mas nem que ele tivesse ali encostado ao poste, chegava à barra. Mas já repararam que antigamente dizia sempre que era gol do lado do guarda-redes, que a culpa era do guarda-redes, e hoje em dia diz que é burro.
Depende, porque também, é assim, tu estás a ver aquele golo. Ela Eu, vai pelo menos, de tal forma eu colocada dou-te a minha perspectiva. Eu estou sentado no meu sofá a ver aquele golo. Sai-te aquela bilha do Declan Rice ao ângulo do Mas também estamos a Courtois. falar do guarda-redes que é muito grande. Como é que Sim, não chegou lá? sim. Ai, como é que Não estamos a chegou lá? falar do... Sai, do mas Mas é um Casillas, guarda-redes que há uns pequenino, minutos antes tinha ido buscar uma bola a outro posto do lado e que contrário fez com um uma jogo, curva atenção, daquelas. fez um grande Ele- jogo. ele sai muito puxado à bola. Sai muito É um puxado. golaço, à é um bola. É que golaço. ele consegue metê-la em jeito e com força. Que ela É um golaço. escreve E aquele foi- arco todo e vai. E foi um massacre foi um massacre do Arsenal. O jogo da carreira da Declan Rice. Até hoje é o Ele acho que não jogo mete de água, carreira. Ele próprio disse isso. Disse, por acaso não ouvi. Ele Não ouvi. na- Nem contra tudo flash. que é contra. É o jogo Flash, de carreira. aquelas Que é? míticas flash para o Micah Richards Para a e para o CBS. Thierry Henry. E ele disse que possivelmente era o melhor momento da carreira dele. E é, Marcar dois gols ao é. Real Madrid de livre. E da ainda por forma cima. que foi os 2 golos. Nos quartos de final de uma Liga dos Campeões. Sim, sim, sim. O Arsenal já não E o quão importante é para o Arsenal, era o que ias dizer, mas o quão importante é para a equipa dos Gunners. Mas lá está, enquanto madrilista, o nosso Afonso acredita sempre que pode haver essa remontada. Como eu não te voy a querer. Se és Por outro- campeão da Europa, uma e outra vez. Por outro lado, Inter Bayern de Munique, Esse o gato das Bayern voltas. que tanto dominou a Bundesliga e que agora anda aqui um pouco às aranhas com o Leverkusen, apesar de eu achar que vai ser campeão na mesma, ainda está um bocadinho longe da equipa de Xabi Alonso. Defronta esse Inter que está a mostrar ser Inter de outros tempos, a relembrar um Inter que chegou à final há uns 3 anos atrás, frente ao Manchester City. Sim. 2, se não estou em 2 anos. Uma equipa muito pragmática do Inter, com um futebol espetacular. O primeiro golo que marca em Munique é brutal, uma jogada com o Marcos Thuram. Trivela de Lautaro. É aí a forma como a bola chega a Marcos Thuram, como ele de calcanhar serve Lautaro Martínez e aquela triolada é brutal. O contra-ataque que dá o segundo golo, e em aspas, num golo de Fratesi, Fratesi. que tinha perdido o avô, não sei se vocês viram, a avó, não sei, eu sabia que tinha sido um parentesco, algo desse género, mas não me lembro se tinha sido avô ou avó. Tinha perdido a avó no mesmo dia, nos dias anteriores, e que marca aquele golo com um festejo igual ao de Pandev, exatamente. Eu vi esse vídeo igual ao Mas de ele foi para a Pandev. fase de grupos da Liga dos Campeões. Tira a camisola e tem a camisola interior por baixo branca, brutal. Acham que o Inter pode ser um candidato a esta Liga dos Campeões? É que neste momento há um Paris Saint-Germain, há agora este Arsenal, que não sabemos. Esta Liga dos Campeões está muito interessante. Está muito interessante. Sim, sim, sim. Muito competitivo. Vai ser um jogaço. Amanhã em San Siro. É amanhã, não é? Sim. Vai ser um jogaço. Não, o Inter é de quarta-feira. É quarta-feira, pronto, na Ao quarta-feira. tempo do... Eu há bocado disse os jogos de terça-feira, mas queria dizer os de quarta. Pois que amanhã é o PSG, é Aston Villa PSG. E Barcelona-Dortmund. Dortmund-Barcelona. Já está. Está decidido. Já está decidido. eu acho. Voltando para Milão, acho que vai ser um grande jogo entre duas belas equipas. A equipa Inzaghi finalmente consegue meter. Já a equipa era sempre foi bastante pragmática, Engrenou ali, né? mas acho que ali finalmente conseguimos ter uma Inter vistosa, uma Inter com bom futebol realmente. E lembrar que esta Inter ia perder Inzaghi no jogo antes do Benfica há uns anos atrás. Quando Inzaghi elimina o Benfica naquela Liga dos Campeões, que até é a Liga dos Campeões que vai à final, Foi depois do jogo frente ao Porto, que teve ali muito Sim. tremido. falou-se muito da saída de Inzaghi deste Inter. E desde então, que este Inzaghi e Uma este final de Inter Liga dos é o Campeões. casamento Vai à perfeito. final da Liga dos É Campeões. campeão no Campeão dia a seguir, italiano. no ano a seguir, e agora temos aqui. E este ano, E um este possível ano também está em primeiro do Scudetto. campeonato italiano. Acho que ele também beneficia muito da. E eu lembro-me há coisa de um mês, 2, nós falámos disso aqui no podcast. Beneficia muito da equipa que Uma o equipa Inter tem. brutal, brutal. Eu não consigo idealizar o 11 e dizer assim: este jogador ou este setor está um bocadinho Eu não mais sou mal muito fã do servido. Carlos Augusto. É bom Opa, jogador, mas mas acho que ali Tens uma estrela mundial quase em cada posição. É brutal. É, Quem é o ala é direito? assim mesmo. Dumfries. Tudo é mas Dumfries, é muitas Di Marco. vezes joga quase. Sim, Mas mas é mas Dumfries, entra Di muito. Marco, é Pavard, é Bastoni, é o Sommer, A Serbi, é o Sérvio. Acerbi, Davi. tens meio campo Mkhitaryan, Salhanoglu, Thuram, Uma equipa. Fratesi. Opa, Altar. Taremi. tens jogadores É uma de equipa brutal, a do classe Inter. mundial mesmo. Varelha, não Todo. disseste Nicolau São Varelha. Que joga sempre bem. Joga sempre bem. São tantos. Também viste hoje, não sei se tu viste, fizeram um meme do Nicolau Varelha e era uma rodinha à volta que dizia joga bem, joga bem, joga bem, não tem um meio termo, ele joga sempre bem, anda à volta. São tantos craques que não posso O lembrar Nicolau de Varelha é todos. impressionante. É sem dúvida impressionante. o melhor plantel de Itália, mas anos-luz. Sim, Sim, sim. Sem dúvida. E depois, mas amanhã quero ver o quarteto português em ação, honestamente. Do Aqui PSG. fora de brincadeiras, acho que era verdadeiramente a equipa que estava a ganhar-se, fora o Real Madrid, PSG. era o PSG. Estou pelos Era portugueses. interessante. Vitinha é o melhor médio, para mim.
Vitinho é o melhor médio da Europa, neste momento. É um tratado, é uma Era interessante classe. para mostrar um ponto. Vocês... Porque com uma equipa se calhar não tão vistosa com o Neymar, Com Messi, o Mbappé. nome- Sim. Atenção, eu não concordo com isso, porque Dembélé tem um nome muito forte naquilo E que é o agora futebol tá hoje em dia, não é? Mas é muito diferente porque tu tiveste um futebol manchado pelas vedetas Sim. e agora tens um futebol conquistado por uns jogadores, por uma ideia, por uma organização e uma ideia. Temos lá um E o golo que marca, meus amigos. Doeinho. Não. Doeinho. É um excelente golo, Doé, mas o golo que marca Kvaratskhelia. Ah, Que golaço de Kvaratskhelia. temos aí um tratado. É uma equipaça. Sim, eu não Uma estou a equipaça. dizer que a equipa é fraca. Mas Todas são. Tendo Todas em são. que já foram campeões franceses. neste momento, se vocês olharem para cada uma delas, o PSG é grande candidato, equipaça o Inter. Agora vamos ver com a questão do Bayern Munique, equipaça Barcelona, meus amigos. pois, Eu gostava de vos perguntar, porque nós temos mesmo que terminar, porque estamos a acabar, estamos com pouco tempo. Quem é que vocês acham que vai ganhar a Liga dos Campeões? Eu já percebi que tu vais ter PSG e eu vou no Barcelona. Eu acho que ninguém vai conseguir parar este Barcelona. Eu vou Lamine Yamal all the way, é um craque. Tu, enquanto madrilista, o que é que tu achas? Não, mas honesto, eu acho que este ano vai ser tipo para um underdog. Não no sentido porque é uma equipa muito forte, mas eu ponho as minhas fichas na Inter. eu Não, diria, um underdog, atenção. Sim, equipaça. mas não é, Mas, não, se calhar, não é, em não é um comparação Real com Madrid, os não é um outros, Barcelona, não é não um tem aquela Bayern. espetacularidade futebolística assim. Eu vou no Barcelona, eu tu no diria Inter. PSG. PSG? Eu diria. Acreditas que o PSG vai chegar lá? Eu acho porque acho que de todas, não é que está a jogar melhor, mas que mostra mais coesão. Há ali uma simbiose mesmo entre os jogadores. E o Eu sinto- Arsenal, não? Também, mas o Arsenal tem ali, falta-lhe um ponta de lança. Mas Sim, é verdade, esqueci-me que temos aqui um madrilista e um gunner, que Certo. também é fã do Arsenal. Anda Pá, mas aqui eu uma- apostava mais no PSG. Acho que é a equipa que, pelo menos, que eu gostei mais de ver até agora na Liga dos Campeões. Muito bem. Vamos então terminar o nosso episódio. Tu agora vou aproveitar aqui que falaste em apostar e vou fazer aqui uma pequena ponte. Por falar em apostar, o Bola Parada, vamos anunciar isto nos próximos dias, provavelmente amanhã, depois da manhã. Para quem nos está a ouvir, a ver neste momento, já deve ter saído, porque estamos para amanhã, estamos agora segunda-feira, terça, quarta-feira, deverá sair o anúncio. A Bola Parada fechou uma parceria com a Lebull, por isso podem ir já aqui em baixo à descrição do vídeo, principalmente quem está a ver no YouTube. No Spotify é mais complicado, mas quem está a ver no YouTube tem aqui na descrição do vídeo um linkzinho. Se quiserem, se não tiverem conta no Lebull, não se esqueçam, mais 18, joguem com moderação, é para malta mais velha, tem um cabecinha. Mas se não tiverem conta no Lebull, tem um linkzinho para se poderem registar com o nosso código, de afiliado, estejam à vontade, façam à vossa maneira, mas já sabem, apostem com moderação. Nos próximos dias vão ter mais informações nas redes sociais, também vão conseguir perceber com mais facilidade aquilo que a Lebull vos pode trazer. Para além da Lebull, agradecer à Sport TV, que está aqui atrás de nós, sempre presente. Obrigado, Sport TV. Semana passada tivemos no Tirsense Benfica, mais uma vez, a convite da Sport TV. Sport TV, muito obrigado. E também à Smartfun, que nos vai dando de vez em quando uns giveaways para fazermos para a malta, principalmente para vocês, não para nós. Fazemos giveaways para vocês e a Smartfun ajuda-nos nesse sentido. Colegas, para terminar, acho que é tudo. Falamos um pouco, hoje bailamos aqui um bocadinho tudo, fomos até ao futebol internacional. Já sabem que podem nos acompanhar em todas as redes sociais, Instagram, X, TikTok, um pouco por todo lado. Andamos sempre aí espalhados, é como o nosso Pedri no segmento do Conversa de Banco, sempre aí em todo lado a espalhar, Espanhol, o homem falou qualidade e posse de bola, até cantou para vocês Onde é que está? e para Tomás Pérez. Por isso, já sabem, podem nos acompanhar em todo lado, ver no YouTube, ouvir no Spotify. E para terminar, a célebre frase: se estiverem a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Um abraço, até para a semana. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.